Lê, primeiro, obrigado por você ter vindo aqui conversar hoje comigo. A gente está começando esse projeto chamado Gente Servindo Gente, porque nós, Visão Mundial, somos formados por gente que serve gente. A ideia desse projeto é conversar com pessoas que trabalham na Visão Mundial para elas contarem a história dela. Você foi a primeira escolhida. Então, Lê, hoje a gente vai falar sobre 4 coisas. Quem é a Letícia, o que você faz dentro da Visão Mundial e o que você gosta de fazer quando você não está na Visão Mundial, porque isso é uma curiosidade, né? E, por último, suas histórias de transformação, suas e de pessoas que você trabalha. Então, é todo o seu microfone. Perfeito, Thiago. Obrigada por ter me convidado, né? É uma honra gigante estar aqui. Visão Mundial é a minha segunda casa, né? Então, muito bom ter esse espaço para, enfim, escutar e também ser escutada. Letícia tem 25 anos, Letícia Soares Silva tem 25 anos, sou formada em Relações Internacionais. Acho muito importante falar que eu sou filha de imigrantes nordestinos que chegaram em São Paulo nos anos 90 só com a roupa do corpo. Então, no fim, trabalhar, né, já emendando, né, sou coordenadora do projeto Vento Pueres, né? Então, hoje em dia, é como se por meio do meu trabalho eu também tivesse, de certa forma, honrando a minha história. Né? Os meus pais foram migrantes que chegaram aqui sem nada, muito parecido com os migrantes justamente que nós atendemos, né? Letícia, já falei que eu sou formada em Relações Internacionais, né? Já, acho que já. Acho que não para todo mundo. Sou formada em Relações Internacionais e eu sou mãe de gato. Acho importante falar mãe de gato. Sou mãe de gato, mas mãe da Morgana. Morgana. Não, a Morgana, ela é realmente... Enquanto você acha a foto, os seus pais vieram de que lugar? Meu pai de Pernambuco e minha mãe da Paraíba, do Sertão. Tá. Eles já vieram casados ou cada um eles se conheceram em São Paulo? Eles vieram enrolados. Aí meu avô falou, tipo, tem que casar, e daí... Boa. Aqui, Morgana. Boa, maravilhosa. A Morgana. Boa. E, bom, aqui na Visão Mundial eu sou coordenadora do projeto Vento Pueres. Eu entrei aqui em junho de 22 como mobilizadora. Eu não sabia fazer nada, não sabia mandar um e-mail, né? Fala um pouco como é que era, o que é essa mobilizadora também. A mobilizadora... E você, não, fala, mas como é que você falou que você não sabia nem mandar um e-mail? Não sabia nem mandar um e-mail. Não, eu vim recém-formada, com garra, coragem, com muita técnica, né? Falo espanhol, inglês, um pouquinho de francês, né? Mas assim, sem nenhuma habilidade, sem nenhuma técnica. E eu era muito tímida. Eu travava quando eu pensava na ideia de falar com pessoas. E mobilização justamente é falar com pessoas. E você tá estreando aqui, falando com um monte de gente da vida. Exatamente. E eu tinha pavor, Thiago, da ideia de falar com pessoas e ainda mais pensar em falar com outras pessoas em outros idiomas, que é muitos casos o que acontece aqui no projeto, né? O nosso trabalho é de inserção sociolaboral dos migrantes, né? E falar português é um desses passos, né? Justamente por isso que aqui no projeto a gente tem o ensino do português, mas o migrante, refugiado, recém-chegado, né, nem sempre ali vai falar português. E nós, como mobilizadoras, tínhamos que falar ali, que compreender e ser compreendidas, e muitas vezes isso significava falar na língua do beneficiário. E eu lembro que nas primeiras semanas era assim, parece que chovia caso de falar só em espanhol, só em inglês. E eu comecei a me desenvolver e fiquei nessa de mobilizadora um tempo. Depois virei analista de monitoramento e avaliação, que é mais uma parte responsável por olhar para o projeto de uma forma muito fria, quantitativa, e ver o que tem que ser feito, o quanto, realmente uma estratégia ali, muito de apoio à coordenação. E daí, né, desde outubro de 23, desde o comecinho do F24, eu sou coordenadora do projeto, né? A coordenação é também um espaço onde você tem que falar, né? Você tem que falar e também, né, escutar, enfim, ter essa parte de relacionamento com parceiros, que também é diálogo puro, né? O Vento Pueres, esse projeto é um diálogo, a gente está o tempo todo falando e o tempo todo, enfim, isso faz parte justamente de onde a gente está inserido, né? A gente trabalha em rede. Sim. Então, se a gente trabalha em rede e não se comunica, o nosso trabalho é em vão. Olê, antes de você falar um pouco mais sobre o projeto, acho que falar da rede e também acho que da importância desse projeto, conta um pouco para mim, assim, eu fiquei curioso, como é que você aprendeu a falar espanhol e francês? Sendo filha de imigrantes nordestinos, como é que foi essa história? De onde você tirou, assim? Porque não é tão comum
sei lá, pessoas aprenderem espanhol, por mais que na visão mundial a gente usa muito, né? Por causa dos projetos, também nossa ligação a nível de América Latina. Mas me conta um pouco, eu conto um pouco pra gente, assim, pra mim, por que espanhol, francês e como foi essa coisa aí? Perfeito. Eu sempre gostei de espanhol, sempre desde a minha época de adolescência, sempre escutei muita cúmbia, muito reggaeton, muita coisa assim. Eu falei, eu quero entender, não quero só ficar assim, sabe? E daí eu, enfim, né, tive uma infância e uma adolescência muito humilde. E daí, não, eu sou filha de zeladora e diarista. Então, eu corri atrás. Eu lembro que eu fui num sebo e comprei umas coisas de espanhol, né? Uns livros, gramáticas. Comecei a estudar em casa, sempre fui muito estudiosa. Hoje em dia eu sigo estudando muito. Então, estudar é uma das coisas que pode parecer muito brega, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu não estou trabalhando, né? Realmente, eu tenho essa paixão por aprender. Eu acho que, realmente, conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. Então, com espanhol foi isso, e com francês eu sempre fui também apaixonada, sempre achei chique, achava chique quando a pessoa, você vai falar francês. E eu sempre fui apaixonada por coisas muito clássicas, né? Então, os meus sonhos hoje em dia até visitar a Europa, eu gosto dessa coisa de palácio, essa coisa, sabe, bem... Então, eu amo uma coisa de época. Não pode ter uma coisa de época que eu amo coisa de época. Falei, não, precisa aprender francês porque é chique. Ou seja, você aprendeu sozinha, tendo as duas línguas, assim. Francês você acabou é a mesma coisa. Que legal. Fui no sebo, né? Imagina, livro, não tinha condição de pagar 200 pila num livro de gramática. Fui no sebo, comprei, estudei. Que legal. E hoje você trabalha com isso. Antes da gente entrar nas histórias, eu queria que você pudesse, por curiosidade, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. A gente tem aqui, né, o Café com o Diretor, que quando as pessoas chegam, acho que quando você chegou, não lembro se não tinha isso. Não faz tempo, não tinha não. Exato. E eu sempre faço essa pergunta, como é que você chegou na visão mundial e por que você quis trabalhar na visão mundial? Como é que você, enfim, se encontrou com essa organização e a organização se encontrou com você? Eu cheguei na Visão Mundial por meio de um anúncio que eu vi, não lembro se foi no Google, não lembro se foi Instagram, foi em alguma dessas duas plataformas. Eu vi a vaga, vi o projeto, sou formada em Relações Internacionais, então migração é um dos maiores temas, né, no curso de Relações Internacionais. Olhei e falei, olha, acho que eu tenho potencial. Não tinha, né, tudo ali dos requisitos, mas falei, o que eu não tenho eu vou desenvolver. E assim, mas sendo bem sincera contigo, Thiago, não tinha muita esperança não. Uma pessoa recém-formada, sem nenhuma experiência no currículo, não tinha esperança. Mas eu cheguei na Visão Mundial com muita vontade de aprender. E essa vontade, eu acho, né, fazendo uma reflexão, essa vontade de aprender é justamente o que me faz, né, o que me fez progredir, o que me faz progredir e o que me mantém. Porque se a gente não tem curiosidade, o dia se perde. E como é que foi essa experiência de você chegar na Visão Mundial, recém-formada, pelo que eu tô entendendo, quase foi seu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego. Foi seu primeiro emprego. E como é que foi essa experiência dentro da Visão Mundial de aprender, quão amigável a organização foi, quão importante foram as pessoas, né? Porque no final das contas a gente fala que é gente servindo gente. Exato. E que a gente fala que é gente trabalhando por gente, né? Então como é que foi essas interações e qual foi a importância dessas interações com as pessoas e do seu desenvolvimento e como você avalia se você teve a oportunidade que você... acho que evidentemente você teve uma oportunidade, né? Uma vez que você passou em 3 anos, em 3 funções, é isso? Mas eu queria ouvir um pouco como é que foi essa jornada entre seu primeiro emprego, começar como mobilizadora, e aí até você pode contar um pouco das histórias assim dessa jornada aí. Como é que foi? Perfeito. Eu tive muito apoio, né, das minhas gestoras imediatas. Eu lembro que no começo eu errava muito. Eu errava a forma que eu falava com o beneficiário quando eu era mobilizadora. Eu errava análise de dados quando eu era analista de monitoramento. Eu já, enfim, errei formas que eu falei com parceiros agora com coordenação. E eu, em todo momento, eu tive muito respaldo. Eu nunca tive uma punição. Eu sempre tive Letícia, você errou aqui. Então, né, da próxima vez é melhor que talvez... E nunca em positivo, Thiago. Eu sempre, tipo, olha, da próxima vez é interessante que você siga por esse caminho, né? Então, eu sou imensa... Eu não posso deixar de falar o nome dela aqui. A Ângela acreditou naquela Letícia, que não tinha nada no currículo. E eu sou imensamente grata pela profissional que ela é, do companheirismo, do profissionalismo que essa mulher tem, de realmente ter olhado para mim, de olhar diariamente. Eu acho que esse é o ponto. Mais importante ainda, de olhar para mim diariamente
fala, Letícia, você tá indo bem, mas acho que talvez a gente pode fazer assim. Então, eu acho que isso que a Ângela traz é sensacional, né? E Manuela também, na época que era minha gestora quando era na lista de monitoramento, a Manuela é sensacional também. Ela tem uma técnica e uma rapidez absurda, que eu poucas vezes vi. Então, eu tive a Visão Mundial foi muito gentil comigo de nunca me punir. Porque eu acho que todos nós erramos e, enfim, errar é humano, errar é normal, mas uma punição teria feito uma Letícia retraída. Sim. E essa forma que agiram comigo fez com que a Letícia fosse essa pessoa que hoje em dia até gosta de falar. Tá? Legal. Eu acho que a Visão Mundial, da minha história, assim, também, eu cheguei na Visão Mundial e fui crescendo na organização, né? Hoje eu tô como diretor nacional, mas eu comecei como diretor de marketing, digital e fui indo. Eu acho que essa é uma cultura da organização, assim, da gente ter a paciência. Exato. E ter esse carinho das pessoas entenderem que a gente tá, ou seja, que estimular ao erro, e não é porque a gente quer que a pessoa erre, mas é porque a gente sabe que é errando que a gente aprende, mas é errando, só erra quem faz. Então a Visão Mundial, acho que é essa organização que é muito realizadora, muito que realiza as coisas, que bota as coisas de pé. Pra gente encerrar, eu queria que você pudesse contar um pouco o que você gosta de fazer antes de fora da Visão Mundial e qual foi assim a sua grande história dentro da Visão Mundial, assim. Qual foi a experiência mais marcante que você viveu na Visão Mundial, seja interno ou no campo, enfim, é isso. A Letícia, quando não está trabalhando, a Letícia gosta muito de estudar, como eu já falei, eu gosto muito de ver séries e novelas e essas coisas bem clássicas, né? Eu tenho uma verdadeira adoração por planejar. Tiago, eu sou completamente obcecada por planejar. Então, eu já tenho, assim, os próximos 10 anos da minha vida, assim, já todos bonitinhos que eu quero fazer, quando. Eu amo estar com minha família. Minha família é muito minha base, então eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar com a minha família em torno de uma mesa. Eu acho que a mesa é um local que traz muita simbologia, né? E eu, em casa, fui criada assim, eu trago isso muito para minha casa, né, minha nova família, né, que é meu companheiro noivo agora, que hoje legal, em dia. Parabéns. Então, enfim, eu trago muito isso, né, de gostar de estar junto, de ter tempo de qualidade. Eu amo trilha, amo natureza, não posso ter oportunidade de estar no meio do mato, porque eu estou no meio do mato. Que legal. Porque eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, né? Mas os meus pais não. E eles sempre me trouxeram essa cultura de estar fora de São Paulo, estar fora da cidade. E eu tenho isso muito comigo. Deixa eu ver o que mais que eu gosto de fazer. E eu amo coisa artística. Que legal. Sou completamente apaixonada por arte, tanto que ano passado eu aprendi a bordar. E é uma coisa extremamente terapêutica, porque você tem que pensar... São muitas etapas, né? Então você tem que pensar o que você quer transmitir com aquilo, você pensa nas cores, você pensa onde você vai colocar, você pensa... Então, o bordar tá sendo uma verdadeira terapia, né? Coisas... Eu amo fazer massa, fazer a massa, né? Até cozinhar, abrir a massa. E eu sou muito apaixonada por essas pequenas coisas, né? Porque, às vezes, você fala, ai, mas que você vai... Ai, eu gosto de viajar. Mas, pô, às vezes, viajar é uma coisa que, principalmente quando a gente pensa em longas viagens, não tá ao alcance, né? Então, acho que a Letícia de 25 anos é uma Letícia que vive, que romantiza o ordinário. Que legal. Que não fica esperando o extraordinário. A Letícia adolescente era uma Letícia ansiosa, que estava sempre esperando, ai, quando é que eu vou conhecer Paris, sabe? A Letícia de 25 anos é uma Letícia que ama planejar, sabe que o dia que ela vai conhecer Paris vai chegar, mas enquanto isso ela ama estar com a Morgana, tá em casa abrindo a massa e tá... E como é que você fez essa mudança de ser uma Letícia que romantizava para uma Letícia que romantiza o ordinário? Como é que foi isso? Eu acho que não tem uma resposta assim muito exata de quando isso aconteceu ou como eu fiz isso. Eu acho que eu percebi que teve um momento ali na minha vida que eu percebi que se eu não fizesse isso, eu adoeceria. Porque a gente vive em uma cultura, enfim, de sempre estar muito ligado. Parece que a grama do outro sempre é mais verde. Eu comecei a perceber que isso não é verdade. As pessoas mais felizes que estavam ao meu entorno eram pessoas que tinham vidas normais. E não exatamente aquela pessoa que tinha muito dinheiro e estava sempre viajando. Na verdade, essas no meu círculo sempre foram as mais problemáticas, psicologicamente falando. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Que legal. Eu quero ser diferente. E a pessoa mais feliz que eu conheço
e até talvez me emocionando falando um pouco isso. A pessoa mais feliz que eu conheci é a minha mãe. Uhum. A minha mãe, ela é uma pessoa incrível, em muitos sentidos, assim, ela não estudou muito, mas é um exemplo de determinação e de garra. Eu perdi meu pai muito nova, né? Eu perdi meu pai com 16 anos, esse ano faz 10 anos. E minha mãe teve muitos motivos de desistir. Muitos motivos de... E minha mãe é a pessoa mais feliz que eu conheço. Ela chega lá em casa e abraça a Morgana e fala minha neta. E ela tem muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho dela. Então, acho que esse exemplo da minha mãe, quando eu entendi que aquilo era realmente o que valia a pena, aquilo ali mudou completamente a minha vida. É sobre as pessoas que estão ao teu redor, é sobre o ordinário. Lê, assim, é muito legal como a conversa vai por alguns pontos. Ou seja, você é uma mulher, hoje profissional, que serve as crianças, os mais vulneráveis na visão mundial, mas que você tem uma história muito perto, certo? Exatamente. Ou seja, tô conectando aqui, né? Você falou que você é filha de imigrantes nordestinos, aí você perde seu pai aos 16 anos, ou seja, sua mãe é mãe solo, né? Que cria uma adolescente num contexto de vulnerabilidade ou de simplicidade. Exatamente. E aí você decide aprender espanhol, foca no estudo, ela te estimula nisso. Muito. É muito emocionante eu ouvir essa história, assim, eu me emocionei. E uma pergunta, por que é que você decidiu trabalhar numa organização com uma visão mundial e não focar em alguma coisa para você ganhar dinheiro ou para que você... Como é que foi isso? Por que decidiu trabalhar no terceiro setor, né? Uma vez que você está fazendo relações internacionais, você teria muitas possibilidades, né? Então, como é isso para você? Eu acho que eu não escolhi a visão mundial me escolheu. E não foi uma decisão, por mais que eu pense tudo na minha vida, não foi uma decisão tipo, não quero trabalhar em banco, não quero trabalhar numa organização, não quero trabalhar no terceiro setor. As coisas foram me levando a isso. Eu nunca, como eu te disse, Thiago, quando eu entendi na minha vida que não era sobre o extraordinário, era sobre o ordinário, eu falei, eu não quero ter uma vida infeliz. Não ter uma vida infeliz significa que você dê as suas 8 horas de trabalho a algo que seja relevante socialmente. Eu sempre tive essa concepção muito dentro de casa, né? Tanto meus pais passaram e tanto por tudo que eu vivi. Então, as coisas foram acontecendo e eu nunca escolhi visão mundial, nunca escolhi o terceiro setor, foi me escolhendo e as coisas foram fluindo, né? Porque quando a gente está em harmonia, as coisas fluem. Que legal. Né? Então, acho que no fim foi sobre isso. A gente falou sobre muitas coisas, foi muito emocionante. Conta agora uma história, se você tiver, ou uma experiência, qualquer tipo, porque acho que você já conseguiu me emocionar e emocionar muita gente com sua história. E é muito linda essa sua admiração pela sua mãe. Um dia você podia trazer ela aqui. Ai, se eu trago ela aqui, ela vai conversar com o escritório todo. A gente podia fazer isso. Eu gostei disso! Porque o Gabriel teve uma ideia da gente fazer o dia das crianças, talvez a gente podia fazer tipo o dia das famílias. Nossa. Do pet não, porque dá muito complexidade. Eu sei que... Mas... Exato. Mas... acho que seria legal. Mas conta aí uma história, uma experiência que você teve na visão mundial que você acha que vale a pena ser contada, assim. De gente servindo gente. São tantas histórias que até é meio difícil, mas eu trouxe uma aqui que é simbólica para mim. A gente tem um momento no projeto que é a jornada empreendedora, que é justamente o último passo da trilha de empreendedorismo, né? Ou seja, o migrante, refugiado, passou pelo nosso curso de empreendedorismo, passou ali, enfim, por toda a capacitação que a gente faz. E a gente tem um momento, né, que essa jornada empreendedora é o momento que eles apresentam o plano de negócio deles para uma banca avaliadora. E eu, né, quando eu era mobilizadora, não, mas quando eu era DMA e agora como coordenação, eu sempre gosto de participar dessa banca avaliadora para ver o que os nossos migrantes, o que os nossos beneficiários estão pensando, né? O que eles estão pensando em fazer para viver aqui no Brasil. E uma beneficiária me deu essa bolsinha que eu morro de apego, né? Ninguém lá em casa toca nela. E ela me deu e
naquele momento, foi justamente ali que eu acho que foi um desses meus momentos da Letícia que buscava o extraordinário para a Letícia que romantiza o ordinário de todos os dias. Falei, quando que, trabalhando em outro local, enfim, em outro contexto, quando que uma beneficiária me daria, né? Quando que alguém me daria algo que é extremamente simbólico para ela? Uhum. Quando ela me deu uma necessaire com a bandeira da Venezuela, o país dela, para mim significou que ela estava se sentindo acolhida aqui no Brasil. E a partir do momento que uma pessoa que a gente atende se sente acolhida, se sente, enfim, contemplada, para mim já é mais que suficiente. E ali foi o momento que eu me transformei no sentido de entender que aquilo ali que eu estava fazendo não era só um trabalho, não era só, enfim, era realmente a transformação. E isso para mim é muito simbólico porque foi justamente quando eu percebi, tudo isso. Então, legal. Ou seja, você viveu essa experiência de gente servindo gente, né? E essa acho que é uma beleza da visão mundial. Às vezes a gente acha que a gente está ajudando, está transformando a pessoa, e a gente está, né? Obviamente. Mas é verdade que essas pessoas também nos abençoam, também nos transformam e também nos dão coisas que são simples, mas profundamente significantes. Acho que é isso. Exatamente sobre isso. Muito sobre isso. É isso, acho que essa foi a primeira conversa do Gente Servindo Gente. E, Lê, adorei conhecer essa história, adorei que você E você nasceu para isso, né? Porque, assim, de tímido você não tem nada. Foi ótimo. Mais uma vez, obrigado. E obrigado pelo trabalho que você tem feito, por tudo aquilo que você tem entregue. Eu fico muito feliz de poder conhecer pessoas que veem a visão mundial como uma oportunidade e aproveita a oportunidade, porque eu acho legal demais começar como mobilizadora, depois ir para DMA, desenho e monitoramento, e agora está coordenando um projeto em São Paulo. Quantas pessoas estão reportando para você hoje? 4. 4 pessoas. Então, que legal que você possa ser essa líder, né, que você experimentou para com todos os seus liderados. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Thiago. Amém.